Sejam muito bem-vindos a mais um BíbliaCast, seu canal de conhecimento bíblico diário. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para não perder nenhum capítulo. Hoje a gente vai entrar numa cena que é, no mínimo, intrigante. Imagina só, um juiz implacável condena uma mulher à morte na fogueira por um escândalo moral. Mas aí, bem no meio do tribunal, as provas revelam que o verdadeiro culpado pelo crime é, pasmem, o próprio juiz. Pois é, parece até roteiro de suspense, né? Mas é exatamente isso que a gente encontra no capítulo 38 de Gênesis. O nosso foco hoje é explorar bem a fundo a história de Judá e Tamar. É uma narrativa super crua, sabe? Que expõe as falhas humanas de uma forma chocante para discutir o que realmente significa buscar a justiça e cumprir o dever familiar. E a situação toda já começa bem trágica e, escala muito rápido. O Judá perde o filho mais velho, o por causa da perversidade dele. Aí acaba sobrando para o segundo filho. O Anã? Isso, o Onã. Ele assume o dever de casar com a viúva a Tamar. Só que o cara faz de tudo para sabotar a gravidez. Ele derrama o próprio sêmen no chão, até que essa atitude acaba custando a vida dele também. Mas me tira uma dúvida. Por que essa recusa em dar um herdeiro gerava consequências tão drásticas na época? Então, é porque existia a chamada Lei do Levirato. E não era só uma tradiçãozinha de família, era literalmente a única rede de segurança de uma viúva. Ah, entendi. Uma questão de sobrevivência mesmo. Total de sobrevivência. Sem o filho para herdar as coisas e prover sustento, a Tamar seria descartada pela sociedade. Era uma sentença de miséria. O Onã, no caso, queria usufruir da esposa do irmão, mas sem assumir o custo financeiro de um herdeiro que nem levaria o nome dele, sabe? Nossa! E aí, com 2 genros mortos, a Tamar ganha uma fama terrível, né? O Judá entra em pânico. Ele tem um terceiro filho, o caçula, o Selá, e ele simplesmente manda a nora de volta para a casa dos pais com aquela desculpa de vamos esperar o menino crescer. Uma desculpa bem esfarrapada. Muito. Porque o tempo passa e ele quebra a promessa. Cara, isso me lembra muito uma seguradora desonesta. Como assim uma seguradora? Pensa bem. A pessoa paga a apólice a vida toda, mas no dia em que o carro dá perda total, a seguradora foge. Ah, sim, some do mapa? Foge, inventa desculpa e ignora o contrato por puro medo de tomar um prejuízo maior. O Judá faz a mesma coisa para proteger o patrimônio que restou para ele, que era o próprio filho. Essa analogia é excelente. E é isso que gera uma tensão teológica imensa na história. O medo humano do Judá bate de frente com o dever moral dele. Ele escolhe a autopreservação. O que deixa a Tamar completamente invisível, né? Abandonada à própria sorte. Exato. E é aqui que a atitude da Tamar muda tudo. Ela percebe que foi deixada para trás. Quando ela descobre que o sogro, que agora também é viúvo, está viajando a trabalho para tosquiar ovelhas, ela age. E toma uma atitude drástica. Ela tira as roupas de viúva, cobre o rosto com um véu e arma uma emboscada no caminho dele. Uma jogada de altíssimo risco. Com certeza. O Judá vê a própria nora, acha que é uma prostituta e oferece um cabrito por uma noite com ela. Espera um pouco, isso era aceitável para um patriarca? Ele negociando na beira da estrada sem nem reconhecer a mulher? A questão aí é que a cegueira do Judá nessa cena não é só física, sabe? É uma cegueira moral. Ele está tão focado nos próprios instintos e medos que não enxerga a realidade ao redor dele. Ele estava totalmente desconectado do dever dele. Sim, e a Tamar se aproveita dessa vulnerabilidade, não porque ela queria se prostituir, mas como uma estratégia desesperada de sobrevivência para forçar o cumprimento da lei. Ela exige um pagamento adiantado, uma garantia. Que é o sinete com o cordão e o bastão do Judá. E isso não é um simples objeto de valor, certo? Não é tipo deixar um relógio no penhor. De jeito nenhum. O sinete era a assinatura legal de um indivíduo naquela época. Era usado para carimbar documentos oficiais em cera ou em argila. Então entregar o sinete e o bastão era como entregar o próprio documento de identidade. Ou a senha do cartão de crédito hoje em dia. Ao reter esses itens, a Tamar coleta a prova irrefutável que ela vai precisar para o tribunal familiar que inevitavelmente ia acontecer. Caramba. E esse tribunal chega 3 meses depois. Contam para o Judá que a nora engravidou de forma escandalosa. E a reação dele é de uma hipocrisia aguda, né? Totalmente desproporcional. Ele imediatamente veste a capa de juiz implacável e ordena que a mulher seja queimada viva. É o ápice da história. Só que quando a Tamar está prestes a ser condenada,
ela não se desespera. Ela manda entregar o sinete, o cordão e o bastão ao sogro e diz, olha, o dono destas peças é o pai da criança. Imagina o susto do cara. O choque de realidade atinge o Judá de forma brutal. Ele reconhece a própria identidade nas peças e, nesse momento, a gente tem a virada teológica, o arrependimento. Ele até confessa publicamente, né? Ele fala, ela tem mais razão do que eu. Ou seja, ele admite que a raiz de todo aquele caos foi ele fugindo da própria responsabilidade. Precisamente. A justiça divina se revela rompendo a hipocrisia, e isso se reflete fisicamente de uma forma muito literal no parto da Tamar depois. Ela tem gêmeos. E tem toda aquela confusão do parto, né? Sim, porque naquela cultura, o primeiro a nascer ganhava o direito à primogenitura, que era tudo. Durante o parto, o braço de um dos bebês, o Zera, sai primeiro. A parteira até corre e amarra uma fita vermelha no pulso dele para marcar quem era o mais velho. Mas a mão recua. E quem rompe e nasce de forma totalmente imprevisível é o outro bebê, o Pérez, sem fita nenhuma. Exato. O Pérez abre caminho, subvertendo a ordem natural. O texto mostra que a justiça divina opera através de caminhos tortuosos, confrontando pessoas falhas e quebrando aquelas regras rígidas que a sociedade impõe. Nossa, que deixa uma reflexão perturbadora no ar. Com que frequência julgamentos rápidos e severos são proferidos contra as falhas alheias, enquanto a gente ignora que o sinete e o bastão da própria responsabilidade foram deixados para trás na história, né? Fica essa provocação. Obrigado por participar de mais essa edição. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe esse e os demais vídeos com seus amigos para que eles aprendam mais da Bíblia de um jeito fácil e bacana.